Bom dia mais uma vez. Como sempre, estamos aqui para tentar ajudar vocês. Quem está fazendo, tal, isso, aquilo, outro, continue fazendo. Se tiver dúvidas, pode me perguntar, tá certo? No WhatsApp. No WhatsApp é muito mais imediato. Eu estou sem aquele tempo, porque tem muitas aulas durante a manhã, e está muito complicada a questão da correção. Mas aí eu dei prioridade no sentido de a gente responder por aqui, tirar algumas dúvidas aqui. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Bom, a gente já viu uma revisão que a gente teve, né? Aprendemos a isso aqui, ó, né? A observar, tá certo? A questão do domínio e da imagem. Foi a última aula, eu falei sobre domínio e a imagem, né? Domínio de uma função e a imagem. O André está entrando agora. Bom. Beleza. Foi aqui que tu deu no meio da semana, não foi? Foi. Falei sobre domínio e imagem de uma função. Na verdade, eu já falei umas 3 vezes, né? Na última, eu só fiz um comentário porque tinha poucos alunos e tal. Então, eu falei o que é, qual a importância do domínio e qual a importância da imagem. Hoje, nós vamos começar a ver os gráficos de funções, tá? Então, gente, a leitura ela é muito importante. Então, sempre eu vou fazer a leitura. José, mas a gente já sabe ler. Sim, mas sabe interpretar? Então, é importante a gente fazer a leitura para ter uma interpretação dessa leitura. Para quando vocês lerem futuramente, vocês perceberem o que quer dizer ali nas entrelinhas. E aí, sempre que vocês ficarem com dúvidas na interpretação, no que ele está querendo dizer, o correto é o seguinte: parar e chamar a minha atenção. Veja, o gráfico de uma função de reais em reais, está vendo? Lembre-se disso, ele sempre vai determinar onde vai ser o domínio dos reais e a imagem aqui é real. Tá bom? Lembrando disso. Se ele colocasse, por exemplo, F, né? Se ele colocasse assim, F, 2 pontos, N, e uma setinha, R. Pronto, ele fez isso. O que é que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer que você só pode usar no seu domínio os números naturais, mas a sua imagem pode ser qualquer número real. É isso que ele está querendo dizer, tá bom? Então, nunca confunda isso aqui, sempre fique com bastante atenção. Aí ele vem. É dado pelo conjunto de todos os pontos x e y, lembrando a vocês que x e y é o par ordenado, tá? Do plano cartesiano, tal que y é igual a f de x. Bom, isso aqui eu já falei para vocês. Segue alguns exemplos de gráficos de funções. Então, aqui ele vai dando alguns exemplos, né? A gente tem esse tipo de gráfico. Nós temos esse outro tipo de gráfico, que é uma parábola, é uma equação do segundo grau. Nós temos esse tipo de gráfico aqui e esse. Dentre os mais vistos, são esses e esse aqui. Esse aqui é uma função do primeiro grau e isso aqui é uma função do segundo grau. Aqui é uma função do primeiro grau, mas não é somente uma função. Ó. Daqui para cá é uma função. Daqui para cá é uma função. Daqui para cá é outra função e daqui para cá é outra função. São 3 funções, ou melhor, 4 funções aqui. Aqui praticamente são 2 funções, essa e essa. Aqui é uma só. E aqui também é uma função só que ela é do segundo grau. Exemplo. Aí ele dá um exemplo aqui, ó. Dada a função, olha, de novo, f de A em reais. Aí você pensa, Josias, que bexiga é o A aqui? Esse A, gente, ele está dizendo que é qualquer valor também, tá bom? Só que é o conjunto A, que é o conjunto do domínio. É onde vai sair. E aqui a minha imagem, a imagem dos reais. Na qual f de x igual a 2x menos 4. Esse 2x menos 4 aqui, que vocês estão vendo, é o que vai reger a minha função. É a minha lei de formação. Aí ele diz assim, ó,
O conjunto A vai ser todos os números naturais de 0 a 6. Aí você olha aqui embaixo. Ó. Começa do 0 e termina onde? No 6. Estão vendo? Olha o que ele disse aqui. Começa no 0 e termina no 6. Agora se ligue no detalhe. Olha esse detalhe aqui que eu vou colocar. Se por acaso ele colocasse assim, A, veja, aberto no 0 e fechado no 6, ele estaria dizendo que iria começar a partir de todos os números, menos o 0. Ia começar, por exemplo, a partir do 1. O 0 não ia entrar, porque o 0 não faz parte do intervalo. Se ele colocasse assim, A, fechado no 0 e aberto no 6, você ia até 5. O 6 não faz parte do seu intervalo. Então, se ligue muito nisso. Isso aqui não é só a questão de estética, não, viu, gente? Isto aqui não é só a questão de estética, não. Esse negocinho de fechado e aberto, isso tem todo o significado, tá bom? Então, se alguém, por acaso, aí ainda não entendeu essa questão do fechado e aberto, eu posso aí dar um exemplo rapidinho a vocês. Se não, eu vou continuar adiante. Dá. Pronto. Então, eu vou mostrar aqui a vocês. Então, eu vou chamar aqui no quadrozinho para a gente tentar entender melhor. Veja, vamos supor que eu coloque assim. Eu vou colocar assim, vou colocar... Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Vou colocar assim, fechado. Depois eu vou colocar fechado, aberto. Depois eu vou colocar aberto e fechado. E depois eu vou colocar aberto. Se liga nisso. Aqui eu vou colocar assim, 3 e 6. Aqui eu vou colocar 3 e 6. Aqui eu vou colocar 3 e 6. E aqui também 3 e 6. Só para você tentar entender. Aqui eu vou desenhar uma reta. Essa reta é o eixo Y, ou melhor, o eixo X. Tá bom? Essa reta aqui não é uma reta porque o José achou bonita não, viu, gente? Essa reta é o eixo X. Eixo X, eixo X e eixo X. Cada negocinho desse aqui representa uma reta, tá bom? Agora se ligue no que vai acontecer. Olha. Deixa eu mudar a cor aqui. Então, corzinha verde. Veja, aqui é 3 e 6. Então, aqui eu vou colocar o 3 e aqui eu vou colocar o 6. Em todos eu vou colocar o 3 e vou colocar o 6. 3, 6, 3 e 6, 3 e 6. Pronto. Agora eu vou colocar o que eu quero. Veja só. Quando ele diz que esse 3 e esse 6 está fechado aqui, está fechado, significa dizer que o 3 é bola fechada, o 3 pertence ao intervalo e o 6 também pertence ao intervalo. Ou seja, se eu tivesse uma função, por exemplo, se eu tivesse uma função f de x igual a 2x, eu iria poder multiplicar 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5 e 2 vezes 6. Esse 2 eu iria poder multiplicar aqui, ó, porque ele está bolinha fechada. Aqui é fechado e aqui é fechado. Então, eu iria multiplicar 2 vezes 3, 2 vezes 4, 2 vezes 5, 2 vezes 6. Agora, aqui é bolinha aberta. Se é bolinha, aqui é fechada. Se aqui é fechada, então aqui vai ser bolinha fechada, aqui é aberto e aqui vai ser bolinha aberta. Significa dizer que eu iria poder fazer 2 vezes
3. Poderia fazer 2 vezes 4. Poderia fazer 2 vezes 5. Mas eu não iria fazer 2 vezes 6. 2 vezes 6 eu não iria fazer. Porque o 6 não pertence ao intervalo. Ou seja, Josias, eu iria poder fazer 2 vezes 5,999? Pode. Pode ser o mais próximo que você imaginar do 6, mas nunca vai ser o 6. Ele vai se aproximar do 6 como se fosse o 6, mas nunca ele vai ser o 6. Já nesse aqui, é diferente. É bola aberta no 3 e é bola aberta no 6. Ou seja, eu iria ter que fazer 2 vezes 4 e 2 vezes 5. Eu não iria poder fazer nem 2 vezes 3 e nem 2 vezes 6, porque eles não pertencem ao intervalo. Ô, Josias, eu iria poder fazer, por exemplo... E nem passar, né? Nem passar. Eu poderia fazer 2 vezes 3,1111? Pode. Posso fazer 2 vezes 3. Deixa eu colocar aqui o carregador. Eu poderia fazer 2 vezes. Ficou riscando aqui. Eu não sei como é que eu fiz isso. Eu poderia fazer 2 vezes 3,00000001? Sim. Mas eu nunca poderia fazer 2 vezes 3. O 3, ele não entra no intervalo. Ó, gente, aqui eu cometi um equívoco, tá? Aqui é aberto. Eu achei que era aberto e aberto. Aqui é aberto e aqui é fechado. Então, foi mal. Aqui, ó, bola fechada. Foi mal. Tá? Então, desconsidere o que eu disse. O último, que é esse caso que eu tinha falado, é o de baixo aqui, que é bola aberta e bola aberta. Então, vejam que aqui nós temos 4 hipóteses. Então, isso aqui não é só esteticamente, não, tá? Isso tem um significado, isso tem uma importância. Bom, alguém ficou com dúvida aí nessa questão? Nessa questão do intervalo e coisa e tal? Bom. Não, Josa. Bom, se ninguém ficou, vou voltar lá a minha tela. Então, aqui ele mostra exatamente isso, né? Aí aqui ele constrói o gráfico, veja. Perceba que aqui está fechado no 0 e fechado no 6. Então, ele pode fazer isso também, ó. Veja, aqui, não esqueça, viu, gente? Isso aqui é o eixo X. Então, olha lá para o X, tá? Olha. De novo, 0 e 6. Ó. É aqui, 0. Ele começa do 0 e vai até o 6. Ó. Tá bom? Ó. Quando o X foi 0, y foi menos 4. Quando o x foi 1, y foi menos 2. Quando o x foi 2, tá vendo? Y foi 0. Quando o x foi 3, o y foi 2. Quando foi 4, ó, aí aqui a gente vai construindo um grosso gráfico. Então, como ali, aqui em cima, está fechado, então aqui seria bola fechada e aqui bola fechada. Aí ele continua. Reconhecimento do gráfico de uma função. Reconhecimento do gráfico de uma função. O que quer dizer reconhecimento do gráfico de uma função? Quer dizer o seguinte, que quando você olhar para um gráfico, a partir do que você já olhou, você tem que identificar algumas coisas. Primeiro, saber se ele é uma função ou não. Segundo, saber qual é o seu domínio e saber qual é a sua imagem. Não há uma regra para isso. Ah, José, tem uma ordem para isso? Não, não tem uma ordem. Você vai identificar com o tempo o que cada gráfico quer dizer. Se ele é do segundo grau, se ele é do primeiro grau, se ele é uma mistura.
se ele sobe, se ele desce, se ele cresce, se ele decresce, se ele é constante. Cada gráfico vai determinar uma situação. Então, você precisa, olhando para o gráfico, você conseguir identificar o que é que o gráfico está querendo dizer. Voltando aqui, ó, veja, ele coloca aqui, por exemplo, o gráfico 1, como vocês podem ver, e o gráfico 2, certo? Veja. Quando você olha para o gráfico 1, vou apagar aqui, olhe, eu poderia passar uma aula todinha só aqui, ó. Misericórdia, Josias, poderia. Mas eu vou mostrar algumas coisas a você. Nunca esqueça disso. O eixo X, gente, ele é o meu domínio. Meu domínio. Ele é o meu conjunto partida, o que a gente chama de A. Normalmente. É uma regra chamada de A? Não. Todas as vezes que vocês veem o X aqui, vocês têm que se ligar. O X é o meu domínio, ele é a minha partida. Ele é o meu A. Aqui. Já o B, o Y, é a minha imagem. Nunca esqueça. Então, olha só. Esse gráfico aqui, ele foi construído a partir desse começo e desse fim. E todo o meu começo aqui, limitado, ele deu um resultado aqui. Ele deu um resultado na minha imagem. Aqui, ó. É o conjunto A, é a minha partida em A, e a minha chegada em B. Essa função é uma função do segundo grau de maneira invertida, tá? Agora, olha o gráfico 2. A mesma coisa. Domínio, que é o A, e a imagem, que é B. Tá certo? Até aí tudo ok. Aí ele diz, sejam A e B os intervalos numéricos destacados em cada gráfico. Quando ele diz A e B numéricos, é porque aqui poderia ser qualquer valor. Poderia ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o que você quiser. Aqui também. Tá? Aí ele diz, no gráfico 1, existem elementos do conjunto A que estão relacionados com mais de um elemento do conjunto B. Ó. Mais de um elemento do conjunto B. O que ele está querendo dizer é isso aqui, ó, gente. Vou apagar para mostrar a vocês. Ó. Estou apagando, tá? Olha, vejam só. Esse domínio aqui, esse domínio, quando ele está subindo, ele tem essa imagem aqui. Depois, esse mesmo domínio, ele tem essa outra imagem aqui. Ok? Ok. Se ligue. Ele tem esse domínio, tem essa imagem, e esse domínio tem essa imagem. Então, pense o seguinte, você tem um A e você tem um B. Um A e um B. Um A e um B. Você tem um A, tá aqui, e você tem dois Bs. Dois Bs. Então, um B aqui e um B aqui. Ele, quando sai, vai para esse e vai para esse. Só que, para ser função, tem que ser filhos da mãe. Filhos da mãe. Para ser função, tem que ser filhos da mãe. Aqui são os filhos da mãe e aqui é a mãe. Isso é uma dica, tá, gente? É um bizu. Coloquei mão, ó. Mãe. Pronto. Agora eu vou lhe fazer uma pergunta. Esse filho, ele pode ter duas mães? Preste atenção. Um filho pode ter duas mães? Não pode. Se esse filho tem duas mães, não pode. Então, isso não é uma função. Não é uma função. É uma relação. Porque um filho só pode ter uma mãe. Agora, olha esse aqui de baixo. Todo filho tem uma mãe. Um filho, uma mãe. Tá vendo? Um filho, uma mãe. Um filho, uma mãe. Então, para saber, aí a dica que ele dá é o seguinte. A dica que ele dá, não. A dica que eu dou também, ele dá aí. Tá? Olha, a dica que eu dou é o seguinte. Para você saber se é função ou não,
você traça linhas verticais. Sai traçando linhas verticais. Se tocar em 2 pontos, não é função. Tocou em 2 pontos, não é função. Tocou em 2 pontos, não é função. Agora, olha essa de baixo. Traça a linha vertical. Ó. Tá vendo? Só toca em um ponto. Ó. Se tocou só em um ponto, então isso é uma função. E essa aqui em cima é o quê, José? Isso é uma relação. Lembrando a vocês que toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. A recíproca não é verdadeira. E aqui ele fala sobre os gráficos. Aí ele vem explicando agora domínio. Bom, eu pergunto a vocês, alguma dúvida aqui, gente? Para eu poder ir adiante, eu preciso se vocês... Não. Com alguma dúvida aqui. Não, né? Beleza. Bom, aí ele vem aqui. Domínio. Não, José. Oi? Alguém falou alguma coisa aí, eu não ouvi direito, não. Bom, domínio e imagem. Aqui você já tem que parar e lembrar. Domínio e imagem. Sai de A, chega no B. Sai do Y, sai do X, chega no Y. Né? Sai do A, chega no B. Domínio e imagem, domínio e imagem. De uma função a partir do seu gráfico. Pronto. Então, olha só essa função aqui. Né? Meu Deus, que função. Que gráfico doido, né? O gráfico desce, depois o gráfico sobe, depois o gráfico continua de novo. Mas veja o que ele diz. A imagem da projeção do eixo das ordenadas. A imagem está aqui. Se você olhar direitinho, gente, olha direitinho. Quando você traça linhas verticais, desculpa, horizontais, você consegue estabelecer que ele está entre 1 e 8. Quando você traça linhas verticais, você consegue estabelecer que ele está entre 1 e 6. Então, o meu domínio está entre 1 e 6. E a minha imagem está entre 1 e 8. Então, ele vem aqui e usa essa simbologia. Domínio, 1 e 6. Imagem, 1 e 8. Perceba que ele fechou para 1, fechou para o 6. Fechou para 1, fechou para o 8. Ok? Aí agora vem estudo do sinal de uma função. Estudar o sinal de uma função significa determinar... Bom, o que você precisa entender no estudo de uma função, do sinal de uma função, é basicamente o que ele deixa aqui embaixo. Agora, aqui a gente vai ter que viajar na maionese, tá bom? E eu preciso aqui do entendimento de vocês. Tá certo? Olha, tudo isso aqui que vocês estão vendo é uma função. Tudo isso aqui é uma função. Tá bom? Claro, pode estar repartida aí em 4 pedaços, mas é uma função. Então, o que é que você precisa fazer? Ou precisa entender? Veja só. Quando se trata de domínio e imagem, você pode fazer assim. Ó. Primeiro, eu vou tratar de domínio. Se corta aqui e corta aqui, que são os intervalos. Então, para cima, gente, tudo é positivo. Para baixo, é negativo. O que ele vai chamar de maior que zero ou menor que zero. Sempre ele vai usar essa simbologia. Então, essa simbologia maior que zero, menor que zero, quer dizer, basicamente, se está acima ou se está abaixo. Então, a gente precisa estudar tudo isso aqui. Eduarda. Tem alguma Eduarda lá na sala do 9º ano, do 3º ano? Tem? Dúvida não, José. Não, tem sim, tem sim. Eduarda tem, né? Porque estavam entrando, alguns meninos do 9º ano estavam tentando entrar aqui na sala, eu fiquei sem entender. Bom, então vamos tentar entender aqui. Essa função, ele diz que é de reais em reais, tá certo? Então, bora entender, para a gente não ficar confuso. Olha, o x, vou colocar um x aqui no meio.
Quando é que x é menor do que zero? Quando x é menor que 3, maior que menos 4. Quando é que o x é menor que zero? Quando o x é menor que 3, ó, x é menor que 3, tá vendo? E maior que menos 4. Pode perceber, ó, que quando ele está aqui, ó, ele é negativo. Já quando o x está aqui, nesse meio, ele é maior que zero. Quando é que x é maior que zero? Ó, quando x ele é menor que 7 e maior que 3. Aí ele está nesse intervalo aqui, ó, por isso ele é positivo. E aqui, Josias, ó, quando o x ele é maior que 7, ele fica negativo, né? Ele fica negativo. E quando o x é menor que menos 4, ele fica positivo. Então, parece uma baita confusão, mas se você notar direitinho, você pode separar aqui. Ó. Separa aqui, separa isso aqui, e separa aqui. Tá bom? Separa. Aí você pode pensar que aqui você tem um x, ó, nesse intervalozinho, você tem um x. Pode fazer assim, aqui eu tenho um x. Nesse outro intervalozinho aqui, eu também tenho um x. Tá? Aqui eu tenho x, a partir daqui eu tenho x, que ele tende para mais infinito. E para cá também eu tenho x, que ele tende para menos infinito. E aí você vai ter que estudar os casos. Ó. Perceba, quando o x assume qualquer valor aqui, gente, quando ele assume qualquer valor, o seu domínio, sua imagem fica negativa. Por isso que eu vou dizer que x é menor que quem? Que 3 e maior que menos 4. E aqui já é x o quê? X, quando x é menor, tá? Que 7 e maior que 3. Aí ele fica positivo. Tá bom? Aqui ele explica exatamente isso. Né? Para x maior que menos 4 e menor que 3, ou x maior que 7, os intervalos correspondentes de y são negativos. Tá bom? Para x igual a menos 4, x igual a 3 ou x igual a 7, a ordenada correspondente é nula. Aqui faltou dizer. O que é que ele quer dizer? Perceba que quando eu usei os termos, eu usei maior ou menor. Agora, quando o x é exatamente o igual, viu? Exatamente igual a menos 4, o y é zero. Tá vendo? Aqui, ó. 0, y aqui é 0 e aqui é 0. É o que ele fala aqui nessa proposição. Bom, aí, função crescente. Bom, foi para perguntar a vocês, né? Para ninguém ficar... Alguém está com alguma dúvida aí, gente? Quer um esclarecimento maior, alguma coisa nesse sentido? Digam ou cale-se para daqui a pouco. Acho que aos pouquinhos vai desenrolando, José. É um pouquinho complicado só, mas vai desenrolando. Vão ter outras funções que a gente... Hã? Posta o vídeo. Tá. Vão ter outras funções que são mais complexas, mas isso é porque a gente vai aprimorando aí o conhecimento da gente. Bom, então, esqueci de compartilhar minha tela. Compartilhando aqui a tela com vocês, são muitas informações, por isso que eu digo que vocês têm que ter muito cuidado. Ó. Função crescente, decrescente e constante. Tá? Olha, aqui é uma função crescente, aqui é uma função decrescente e aqui é uma função constante. Aí você, pô, Josias, já acabou? Não, né? Claro que não. Olha, gente, vejam só. Todas as vezes que a gente vai fazer uma leitura de gráfico para saber se ele é crescente, decrescente, saber se ele é constante, a gente sempre parte da esquerda para a direita, tá bom? Da esquerda para a direita. Não vai fazer da direita para a esquerda, não, né? Da esquerda para a direita, tá bom?
você começa a contar as coisas como? Da direita para a esquerda? Não, né? Vocês começam a escrever como? Então, tem que se ligar nesse detalhe aí para não, de repente, dar uma viajada aí na maionese, ficar viajando. Olha, vejam só. Agora eu vou traduzir isso aqui para vocês. Ó, esses termozinhos aqui que ele usa. Função crescente. Uma função é dita crescente quando, para qualquer valor de x1 e x2, para aqui e olha para baixo. Se você não olhar para baixo, para o gráfico, você pode se perder. Para qualquer valor, x1 e x2. Então, volta aqui, ó, x1, x2. Tá vendo? Do seu domínio, olhe, lembre-se, aqui é o domínio, x1, x2, do seu domínio, tá o quê? x1 é menor do que x2. Ou seja, se aqui fosse o número 2, aqui seria o número 3. Então, x1, que é o 2, é menor do que o x2, que é o 3. Está aqui, ó. O que ele está falando. Temos que f de x1 é menor que f de x2. Ou seja, veja, aqui o x é menor e aqui também o y é menor. José, eu estou meio viajando aqui na maionese. O que ele está querendo dizer é o seguinte. Olha, suponha que aqui seja o 2 e aqui seja 4. Se aqui for 2, vamos dizer, o resultado é 3. É só uma suposição, viu, gente? Vou mudar de número aqui. Se aqui for 2, o resultado é 8. Tá? Se aqui for 4, o resultado é 16. Então, veja, traduzindo, o que ele está querendo dizer é o seguinte. Quando é que eu sei que a função ela é crescente? Quando x1 é menor que x2 e quando também o resultado também é menor. O resultado de x1 é menor do que o resultado de x2, ou seja, se aqui é 8, aqui é 16. E 8 é menor do que 16. Assim como o 2 é menor do que 4. Então, quando isso acontece, essa função ela é crescente. Por quê? Pode existir questões que ele não vai colocar o gráfico. Ele vai dar a você o resultado e quer que, através do resultado, você diga se a função ela é crescente ou se ela é decrescente. Agora, veja o que acontece com a função decrescente. Veja. De novo, x1, x2, está aqui. x1, x2, está aqui. Do seu domínio, lembrando que aqui é o domínio, tá o quê? x1 é menor do que x2. Beleza, tá? x1 de novo menor do que x2. Só que se a função ela é decrescente, acontece o contrário. Tá vendo? Agora, o resultado é menor do que o outro. O f de x2, o resultado do f de x2, é menor do que o do x1. Olha aqui, ó. Veja a diferença. Tá vendo? O x1 é menor. Já aqui não. O x2 é que é menor. Para você tentar entender melhor, eu vou colocar uns valores aqui arbitrários, tá? Vou colocar valores aqui arbitrários. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui vou colocar um menos 2 e vou colocar um menos 3, tá? Só para a gente entender. Menos 3 vezes menos 2 vai dar 6. Então, vamos supor que o resultado aqui deu 6. Aqui é 6. E aqui eu vou colocar o 2 positivo. Então, menos 3 vezes o 2 vai dar, vou colocar um 2 não, vou colocar um 0, vou colocar um 0 melhor. Vou colocar um 0 aqui. Menos 3 vezes 0 dá 0, então está aqui. Então, o resultado é 6 e 0. Então, perceba que, nesse caso, o x1 ele é maior do que o x2. Então, essa função ela é decrescente. Tá bom? E quando ela é constante? Quando x1, f de x1 é igual a f de x2. x1, x2 são diferentes. Eu já não estou entendendo, não. Olha só. Digamos que aqui você tenha menos 1, 0. Vou colocar assim para você
menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Veja, aqui, gente, é um valor só. Vamos supor que aqui seja o 3. Quando o x foi menos 1, ó, quando o x foi menos 2, deu 3. Quando foi 1 menos 1, deu 3. Quando foi 0, deu 3. Quando foi 1, deu 3. Quando foi 2, deu 3. Quando isso acontece, quando o resultado é sempre o mesmo, f de x1 é igual a f de x2, então essa função ela é constante. Agora, graficamente, fica assim, né? Graficamente, fica assim. Crescente, decrescente, constante. De novo, crescente, decrescente, constante. Sempre vai ser dessa maneira. Tá bom? Deixa eu ver se ele fala mais alguma coisa aqui. Não. Pronto. Deixa eu apagar aqui, para não ficar essa bagunça toda. E aqui ele vem falando sobre gráficos, translações e reflexões. Tá? Então, translação, gente, ó. Transladar, né? Significa que você sai desse lado e vai para o outro. E o reflexo é exatamente a sua imagem, só que no sentido oposto. Eu vejo que ele fala ali, ele não fala ali ou, ele fala e. Se fosse i, seriam as mesmas coisas com palavras diferentes. Mas ele fala ou. Então há uma diferença entre reflexão e a imagem do que está aparecendo ali na figura. Então, só para a gente tentar entender isso aqui e encerrar, de 9 horas eu tenho aula com outra turma. Então, ele diz assim, ó, tomemos como exemplo o gráfico da função f de x mais 2, com domínio nos reais. Domínio nos reais. Aí ele vai substituindo aqui, ó. Quando o x foi menos 3, deu menos 1. Quando o x foi menos 3, deu menos 1. Quando foi menos 2, deu 0. Ele vai fazendo aqui, ó, 0. Quando foi, ó, ele vai colocando tudo aqui direitinho e tal, traço gráfico. Como seria o gráfico da função x mais 1 para todo x real? Para responder, tomemos os seguintes valores da tabela. Então, ele vai substituindo aqui. Aí, aqui deu esse resultado. Veja, aqui deu esse resultado e aqui deu esse outro resultado. O que ele está querendo dizer é você perceber o seguinte, olha. Ele tinha uma função aqui, perceba, viu? Ele tinha uma função, se ligue nisso. Depois dessa função, ele acrescentou alguma coisa aqui, ó. Ele colocou um mais um aqui. Veja, ela estava aqui, nessa posição. Quando ele colocou um mais um, veja o que aconteceu. Ela subiu, ó. Ela deu um salto. Ó. O mais um quer indicar o seguinte, que ela subiu, né? Mais alguma coisa, subiu mais um degrau, ó. Veja que aqui ela parava no 2, ó. Vendo? No 2 e no menos 2. Quando ele colocou mais um aqui, ele fez o quê? Ele fez uma translação. Aí ela subiu mais um, ó. Ela subiu mais um. Foi o que aconteceu aqui, ó. Estava no 2, foi para o 3. Tá vendo? Estava no menos 2, foi para o menos 3. Então, esse mais um representa isso. E aí, se você tiver uma curiosidade, é bom quando você constrói isso, é quando você percebe o que é realmente uma translação, tá? Transladar, translação, enfim. Bom, pessoal, eu vou ter que parar a aula, né? Porque daqui a pouco eu vou entrar com a turma do 9º ano. Tá certo, pessoal? Eu gostaria que vocês, se possível, né, deixassem aí, eu ia dizer um like, ó, não foi nada a ver. Eu ia pedir para vocês colocarem aí uma foto de vocês. Pode ser, pessoal. Colocar a foto de vocês aí para a gente tirar
Travou tudo. fotinha. Vocês podem colocar uma fotinha de vocês aí para eu tirar. Érica não quer aparecer, porque a Érica hoje está se achando feia. Letícia também não quer aparecer, porque hoje ela não está com o biquinho. Só está ali aparecendo Ana, Matheus, como sempre, e Clarice. Então, eu vou tirar uma fotinha aqui para vocês. Dizer que a nossa aula é quarta-feira, tá bom? Quarta e sexta. E aí, sempre que tiver dúvida, gente, me procure, tá bom? Estou aqui para vocês. Então, mais uma vez, eu agradeço a A vocês. internet tá uma merda. Agradeço